Os 18 nomes de titulares e suplentes que vão compor a CPI da Covid no Senado já foram oficializados pelos blocos partidários. Larissa Alvarenga. Colombo, entre esses 18 nomes estão senadores bem conhecidos no Congresso, como, por exemplo, Renan Calheiros, do MDB, e Tasso Gereissati, do PSDB. A maioria dos senadores escolhidos para essa CPI se declara independente. A Caroline Rosito já conversa ao vivo com a gente, né, Caroline? Bom dia para você. Conta pra gente como é que ficou essa composição. Oi, Larissa, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, pela composição dos 11 titulares escolhidos, 4 são senadores da ala mais governista, a oposição terá 2 representantes e o restante do grupo se posiciona, como você falou, mais independente, mas também é bastante crítico à condução do presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia da Covid-19. Esses integrantes foram definidos antes mesmo daquele prazo regimental de 10 dias, mas eles ainda precisam ser oficialmente lidos, os nomes precisam oficialmente ser lidos ainda pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em plenário. Os 7 suplentes, que significam ali que são senadores que podem substituir os titulares em caso de ausência, também já foram escolhidos. A partir de agora, o presidente Rodrigo Pacheco já pode marcar a data dessa primeira sessão, quando serão escolhidos também o presidente, o vice-presidente e o relator que vão conduzir os trabalhos durante todo esse período. Pacheco já determinou que essa primeira sessão vai acontecer de forma presencial e a partir daí, depois da escolha do presidente, ele junto com os membros do colegiado vão decidir como serão dadas aí o andamento desses trabalhos, se essas reuniões vão acontecer de forma presencial, se vão acontecer de forma remota ou até semipresencial, que ainda é o grande impasse por causa da situação da pandemia da Covid-19, o agravamento da pandemia aqui no país e aí toda essa questão da saúde, enfim, da crise sanitária, da segurança sanitária dos senadores e dos funcionários que vão participar dessas reuniões. A oposição defende que isso pode acontecer de forma remota ou semipresencial, já governistas querem que essa comissão funcione de forma presencial porque afirmam ali que a CPI precisa ouvir testemunhas, realizar interrogatórios, examinar documentos sigilosos, por isso essa necessidade. O nosso analista de política, Caio Junqueira, trouxe ontem a informação que nos bastidores um grupo de senadores da oposição já articula para tentar ali conseguir que o relator desse processo, que lidere os rumos das investigações, seja alguém da oposição ou até dessa ala mais independente. O nome mais cotado, por enquanto, é o do senador Renan Calheiros, visto aí como forte opositor ao presidente Jair Bolsonaro. Dia de articulação aqui em Brasília, os trabalhos continuam e a gente acompanha tudo por aqui. É com vocês. Caroline Rosito falando ao vivo direto de Brasília. Nós seguimos, a Basília Rodrigues já está chegando. Nós vamos continuar falando da CPI da Covid. Basília, então, está formado o time, conhecemos os titulares, conhecemos os suplentes da CPI da Covid. Falta saber agora quando ela vai funcionar e como ela vai funcionar, se remotamente, se vão esperar os senadores serem vacinados para que eles possam ir até o Senado. Então, eu queria te perguntar essas duas coisas. Uma delas, mais prática, quando e como ela vai funcionar, se já estão dizendo alguma coisa por aí. E a outra, Basília, é sobre um balanço da escalação, da formação da CPI. O senador diz, não, eu sou independente, nem lá nem cá, nem oposição, nem governo. É isso mesmo? Geralmente fica melhor para alguém, né, Basília? Ou para um lado ou para um outro. Para quem é que pende essa CPI aí? Pois é, olha, ouvindo integrantes da CPI, da Covid, já dá para começar os trabalhos na semana que vem mesmo. Só que essa decisão cabe ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele disse que a primeira reunião vai ser presencial, primeira reunião para decidir quem é o presidente, vice-presidente, relator. A comissão tem uma cara assim, de independente, levando em consideração o partido, a apresentação de seus senadores, mas como a gente vem falando aqui,
essa independência, esse alto nível de independência, só aumenta a zona de barganha que o governo federal terá com o Congresso Nacional. Então, observar se essa independência não acaba se convertendo em conveniência. Eu ouvi alguns parlamentares do MDB e do PSD, que são as duas principais, as maiores bancadas do Senado Federal e que também estão aí integrando esta comissão. E a avaliação é uma só. Já há consenso para começar a CPI tão logo, porque se dependia de autorização do Supremo Tribunal Federal, que ocorreu ontem, e a indicação desses nomes, agora não falta mais nada. Até em tempo inferior àquele prazo de 10 dias, já ocorreu a indicação por parte das lideranças partidárias. Claro que os partidos podem decidir trocar alguma dessas peças, uma vez que os nomes que já vieram à baila estão sendo aí criticados por um lado ou outro. Um é muito governista, o outro é muito opositor e até alguns têm aí um passado de investigação no que tem a ver com a gestão justamente na área da saúde. Mas no meio do caminho havia um feriado. De acordo com alguns desses parlamentares, difícil mesmo a realização do início dessa comissão na semana que vem tem a ver com o feriado de Tiradentes. No meio do caminho tinha um feriado, o feriado estava no meio do caminho. Ouvi algum desses parlamentares dizendo isso. Dá para começar, mas será que querem começar a CPI da Covid, sendo que a primeira ação dessa CPI pode ser a convocação dos ex-ministros da Saúde e, mais uma vez, cerco fechado em torno do ex-ministro Eduardo Pazuello. É com vocês.